Eliminamos todos os blogs. Os nossos vídeos agora estarão disponíveis apenas no nosso canal, que passa a se chamar Na Graça de Jesus. Então se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Não fique fora desta graça, no nome de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, ovelhas que pertencem ao aprisco do bom pastor. A palavra de Deus diz assim, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Exaltado seja aquele cujo céu dos céus não conseguem conter. Glórias ao nome de Jesus. Meu amado irmão e amada irmã, que esta palavra retire todo engano, toda mentira da tua vida, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, no livro de Mateus, no trecho que apresentaremos na sequência, temos a informação de que Jesus se entristeceu ao ver a multidão que com determinação o seguia e o buscava a todo custo. E o Senhor se compadeceu daquelas pessoas porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Podemos afirmar, meus amados, que essa foi uma passagem marcante, porque Lucas registra a mesma ocorrência em seu livro. E aquela multidão, predominantemente, era composta por pessoas de Israel. Então, é compreensível o sentimento de Jesus, porque ele é um Deus de amor. E ele amava aquele povo. Nos dias de hoje, meus irmãos, não apenas o Senhor, mas qualquer um de nós que adquire conhecimento de Deus, também se entristece com as coisas que se vê sendo feitas dentro da igreja de Deus.
Mas existe uma diferença fundamental. Naquela época, as pessoas tinham algum conhecimento das Escrituras. Digo, algum conhecimento, meus amados, porque ainda não existia a Bíblia. E não havia cópia das Escrituras para o uso individual das pessoas. Mas hoje, meus amados, nós temos a Bíblia. Praticamente todos temos uma em casa, pelo menos. E temos também a Bíblia por aplicativo nos nossos celulares. Então, é natural que nos entristeçamos, porque, a despeito de toda a informação bíblica disponível, o conhecimento de Deus não é a prioridade para muitos irmãos. E justamente por essa razão, não é de se esperar, meus amados, que o Senhor se compadeça de quem não busca o seu conhecimento e o crescimento na sua graça por desinteresse ou preguiça. E isso é confirmado, meus amados, pelo fato de que, no passado, mesmo antes da existência e popularização da Bíblia, Deus já havia revelado, através do profeta Oséias, que o seu povo havia sido destruído porque lhes faltou o conhecimento, justamente o conhecimento. Deus não disse que foi por falta de informação, mas por falta de conhecimento. Mateus 9:35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Meus irmãos, é muito triste ver os nossos irmãos sendo enganados em aspectos tão elementares da doutrina de Cristo, como temos demonstrado nesta série de mensagens. As pessoas estão deixando de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do mundo ou a voz do nosso inimigo. Existem irmãos, meus amados, e são muitos, que trocam o tempo que poderiam dedicar à leitura bíblica ou à oração ao Senhor pelo tempo nas redes sociais, e entram em grupos e em debates e perguntam, e durante horas, meus irmãos, permanecem recebendo informações de quem não tem a menor qualificação para ensinar e apresenta apenas opiniões pessoais. E os irmãos se conformam com as respostas de homens e fazem disso a sua doutrina. E ao invés de limpar a poeira da Bíblia e se agarrar a ela, se aprofundam no desconhecimento. Deixam o caminho de Deus e adotam caminhos tortuosos que não conduzem ao Senhor. Existem pessoas, meus amados, e a esses eu não chamo de irmãos, porque não são irmãos, que estão nos grupos evangélicos apenas para atacar as verdades de Deus, para confundir os irmãos. Eles
são como aqueles que saem nos dias de grande partida de futebol, não para torcer ou para se divertir, mas para brigar, para atacar, para matar. Pois bem, meus amados, eles são assim mesmo. São especialistas em distorcer as verdades e discordar. E as pessoas que não têm conhecimento, ou as pessoas que ainda estão muito fracas na fé, são facilmente arrastadas para o erro e para o pecado. Nós temos tratado, meus irmãos, nesta série de mensagens exclusivas dos enganos praticados pelas pessoas de Deus, e temos dito e vamos enfatizar mais uma vez, meus irmãos, que só é enganado quem não conhece a Bíblia. É preciso combater e repreender todo tipo de engano entre o povo de Deus. A Bíblia já previa, meus irmãos, o surgimento de falsos mestres, falsos cristos, falsos profetas e falsos doutores, todos eles já devidamente condenados. Mas a condenação deles, meus amados, não recupera o tempo perdido pelas pessoas que neles creram e se desviaram do caminho da verdade. É preciso, meus irmãos, que cada um de nós peça sabedoria ao Senhor para não cair em algum tipo de engano. Você deseja a sabedoria de Deus? Pois bem, a primeira eu já te dou. Não busque informações em fontes alternativas. Deus nos deixou a sua palavra para a nossa informação e conhecimento. E a segunda, meus amados, que depende da primeira, eu também vos dou. É muito simples. Não aceite nada que contrarie a palavra de Deus. 2 de Pedro 2:1. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Marcos 13:21. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo aqui, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Meus amados, no trecho inicial que nós apresentamos, da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, vemos a informação de que o Senhor distribuiu entre nós dons para que sejamos pastores, profetas, evangelistas e doutores, para a obra do seu ministério, para o aperfeiçoamento dos santos e para a edificação do corpo de Cristo. Então, que não haja dúvidas, meus irmãos, de que existem pessoas e pastores com dons de Deus, comprometidos com a verdade. Mas é preciso buscar para encontrá-los, para que nós não sejamos como meninos inconstantes, levados por todo vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. E o apóstolo ainda esclarece
que as pessoas que se deixam enganar estão entenebrecidas no seu entendimento, obscurecidas e separadas de Deus pela ignorância e pela dureza dos seus corações. Isso é muito grave, meus irmãos. Existem irmãos que estão pensando, que estão servindo a Jesus e que estão no caminho da salvação, mas na verdade não estão. Neste momento, eu te faço algumas perguntas, meu amado irmão, minha amada irmã. Você gosta de ser enganado? Ou enganada? Você aceita viver na mentira, sabendo que existe uma verdade? Você está mais interessado em agradar ao Senhor ou ao seu ego? Meus irmãos, Jesus não está nem um pouco de acordo com o que se pratica hoje na sua igreja. E com o seu povo também. Porque uma parte do rebanho de Deus também são ovelhas sem pastor. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Zacarias 10, 2. Porque os ídolos têm falado vaidade e os adivinhos têm visto mentira e contam sonhos falsos. Com vaidade consolam, por isso seguem o seu caminho como ovelhas. Estão aflitos, porque não há pastor. Meus irmãos, devido à falta de conhecimento do povo de Deus, o povo de Deus anda ouvindo vozes estranhas, em lugar da voz de Deus. E estão seguindo essas vozes, ao invés de seguir ao Senhor. Esse é o primeiro engano que queremos desfazer no dia de hoje, meus irmãos. As ovelhas de Deus têm que ouvir a voz de Deus. E têm que seguir somente a Jesus. Não podem seguir a falsos profetas ou a mentira. Quando Jesus diz, como no trecho que acabamos de ver, meus amados, que as suas ovelhas o seguem, ele está revelando, meus amados, que existem forças contrárias tentando roubar as ovelhas que são do Senhor e levando as ovelhas que não são do Senhor. E eu estou certo de que você, meu amado irmão, minha amada irmã, sabe muito bem quem está por trás disso. Meus amados, é preciso que nos mobilizemos e não permaneçamos acomodados. Nem sempre o mais fácil é o mais conveniente. Entrar em uma rede social e ficar fazendo perguntas, ou mesmo passivamente recebendo informações falsas, meus irmãos, não é coisa de uma pessoa de Deus. Deus não mente, meus amados. E a Bíblia não contém contradições. Sejamos sábios, meus irmãos. Não nos alimentemos com as mentiras do mundo e do inimigo das nossas almas. Essas pessoas estão tentando conduzir
a você também para o lugar para onde elas sabem que já vão. Porque já estão condenadas. Mas elas não querem ir sozinhas. Elas gostam de companhia, da tua companhia. Quem quer informações verdadeiras, meu irmão, e deseja conhecer a verdade, tem que buscar na palavra de Deus. Não podemos fazer por menos, meus irmãos, ou adotar atalhos. Quando você se alimenta com uma mentira, você se envenena. E quando você passa adiante aquela mentira, crendo ser verdade, você envenena outros. E se constitui também em um mentiroso. Agora vejamos, meus amados, para onde vão os tímidos, os idólatras, os incrédulos e os mentirosos, entre outros, que estão no caminho do erro. Segundo a palavra de Deus, esse é o destino deles. E veja, meu amado irmão, minha amada irmã, se é isso mesmo que você deseja para o teu futuro. Apocalipse 21, 7. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Meus irmãos, fujam disso, meus amados. Agora, por falar em idólatras, esse é justamente o segundo engano evangélico que queremos desfazer no dia de hoje. A idolatria. Meus amados, é preciso reagir rápido os que estiverem envolvidos com esse mal. Nós acabamos de ver o destino dos idólatras. Mas você pode estar se perguntando se existe idolatria no meio evangélico. Então, deixe que eu me antecipe e te responda. Sim, existe, meus amados, e muita. Primeiramente, vamos compreender o que é a idolatria. Porque as pessoas de Deus tendem a crer que ídolos são apenas as imagens de esculturas que existem nas igrejas católicas e que são severamente condenadas pelo Senhor desde o Antigo Testamento. Sim, meus amados, esses são ídolos da era antiga que permanecem até o dia de hoje, inexplicavelmente. Mas existem também os ídolos modernos, que iremos revelar após definirmos para os irmãos o que é a idolatria. Ídolo, meus irmãos, é originalmente um objeto de adoração que representa materialmente uma entidade espiritual ou divina e frequentemente está associado a poderes sobrenaturais ou a propriedade
de permitir uma comunicação entre os mortais e o mundo espiritual. E a idolatria consiste na prática de adoração ou adoção de ídolos. Como nosso Deus, o verdadeiro e único, o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, é o único Deus verdadeiro e o único digno de louvor, honra, glórias e adoração. E Ele requer que estejamos durante todo o tempo conectados apenas a Ele. Então, qualquer elemento, meus irmãos, coisa material ou espiritual, concreta ou abstrata, que se interponha entre nós e Deus, é um ídolo. Tudo o que ameace roubar o lugar de Deus nas nossas vidas, meus irmãos, é um ídolo. Nos dias de hoje, especialmente após os avanços tecnológicos do século XX, como a televisão e a internet, que permitiram maior acesso da pessoa comum a trabalhos de artistas, políticos e outras personalidades, o termo ídolo expandiu-se da esfera divina para a esfera humana e passou a ser comum a menção de pessoas famosas ou de destaque em sua área de atuação profissional como ídolos. Personalidades que se tornam, ou através da aclamação popular espontânea, ou através da atuação direta da própria mídia, objeto de adoração e devoção não religiosa. Mas esses ídolos, meus irmãos, também são venerados por alguns dentre o povo de Deus. O simples fato de denominar alguém ou caracterizar alguém como celebridade já indica a existência de idolatria. Tudo que toma o lugar de Deus das nossas vidas ou desvia o nosso foco do Senhor, meus irmãos, é um ídolo. E é tão perigoso quanto as imagens de esculturas, como veremos adiante. Êxodo 23. Não terás outros deuses diante de mim? Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Levítico 19, 4. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Jonas 2, 8. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Glórias a Deus. Meus irmãos, a idolatria
é um dos principais pecados apontados por Deus, tanto que os 2 primeiros mandamentos, como acabamos de apresentar, tratam justamente desse mal. Notem, meus amados, que o Senhor considera a idolatria como uma iniquidade, que Ele castiga até a 3ª e 4ª geração. E declara ainda que os que se dedicam a ela, a idolatria, na verdade o odeiam, não o amam. Mas qual a razão de tanta severidade? Meus amados, é muito simples, mas todos precisamos compreender isso. Nós fomos criados por Deus, então a Ele devemos tudo. Todo amor, todo respeito, toda reverência, toda adoração e toda obediência. Mas quando a atenção de alguma das criaturas de Deus se desvia dele, essa pessoa se constitui em uma traidora. Sim, uma traidora de Deus. Uma pessoa que se rebelou contra aquele que a criou e que a mantém em vida. Vejamos alguns tipos de idolatria que adentraram ou nasceram dentro do meio evangélico. O pastor da congregação, meus amados, pode se tornar facilmente um ídolo para algumas pessoas. Existem irmãos que não comparecem aos cultos se não for o seu pastor predileto o escalado para aquele dia. Ora, meus irmãos, se vamos aos cultos para louvar e adorar ao Senhor, que diferença pode haver entre estar um pastor ou outro? Então, nesse caso, meus irmãos, a pessoa deixa de cumprir com a ordem de Deus de apresentar o seu culto racional a Ele, ao Senhor, por causa do pastor. Se você, meu amado irmão, minha amada irmã, procede assim, revise os teus conceitos e retire este mal da tua vida, porque você está na idolatria. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glórias a Deus. Meus irmãos, pregadores famosos e cantores gospel de renome também se transformaram em ídolos dentro da comunidade evangélica. Existem relatos, meus amados, de pregadores e cantores que cobram para uma apresentação sumária de 1 hora até R$30.000. Outros, mais humildes, cobram toda a arrecadação dos fiéis daquele dia. E isso sem falar das exigências desses ídolos itinerantes que exigem hotéis 5 estrelas, frutas tropicais, segurança, água mineral de marcas específicas, passagens aéreas de primeira classe e até carros blindados
meus irmãos, nesse caso, negando a fé na proteção de Deus. Meus irmãos, Jesus cobrava alguma coisa para pregar o Evangelho? Então, qual a razão da exigência desses ídolos? Ocorre, meus irmãos, que algumas congregações pagam, atendem às exigências e divulgam o evento amplamente, com muita antecedência, na esperança de atrair mais pessoas. Mas ocorre que, no fundo, meus irmãos, essas instituições estão fomentando a idolatria e, assim, atraindo mal para si mesmas. Porque também tornaram o culto ao Senhor em um negócio. E desconsideram a voz de Jesus, que ecoa até os dias de hoje, quando ele expulsou dos átrios do templo todos os que estavam ali por interesse comercial e disse: a minha casa será chamada casa de oração. Lucas 19, 45. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. Meus amados, certamente, meus irmãos, outro tipo muito comum de idolatria evangélica dos dias de hoje é o uso de amuletos. Amuleto é um objeto que a pessoa acredita que pode trazer sorte ou proteção. Tornou-se comum, meus irmãos, em algumas congregações, o uso de sal grosso, por exemplo. Mas essa é uma prática adaptada do espiritismo, meus irmãos. Sim, meus amados, o espiritismo também usa o sal grosso para simular curas e limpeza espiritual. Outras denominações oferecem óleo ungido para a proteção dos seus fiéis, ou água do Rio Jordão, que normalmente é tomada de alguma torneira da própria congregação. Outras usam um copo com água durante a realização de orações. E já vimos até camisa manchada de sangue, camisa suada do pastor, toalha com a marca da palma da mão do pastor, broto de feijão. E creiam, meus amados, pequenas estatuetas sendo comercializadas dentro da congregação e afastando do Senhor Jesus a fé do povo de Deus. E alguns desses amuletos, meus amados, são vendidos por preços exorbitantes e não servem para nada. E sabe o que é pior, meus amados? Existem pessoas que acreditam na mentira e compram esses ídolos. Ou, então, aceitam receber quando lhes é oferecido. Porque creem nos poderes sobrenaturais apregoados acerca deles.
Essas pessoas creem mais no poder dos amuletos do que no poder de Deus. Meus amados, Deus requer de nós que vivamos pela fé nele e que usemos da fé, mas é a fé nele e não em ídolos. O Senhor requer também, meus amados, que leiamos a Bíblia, a palavra que Ele nos deixou, para adquirirmos conhecimento da verdade e não cairmos nessas armadilhas criadas por pessoas mal intencionadas. Agora, quem necessita de sabedoria, meus irmãos, peça ao Senhor e não aos amuletos. Tiago 1:5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Meus amados, o patrimônio de algumas pessoas pode também se tornar um ídolo. Está bem que amemos a nossa casa, o nosso carro, a nossa família e aquela pessoa tão especial. Mas não podemos amá-los mais do que a Deus. Existem irmãos que pedem ao Senhor uma casa nova, uma casa na praia. E quando o Senhor atende ao seu pedido, eles já não têm mais tempo de comparecer aos cultos, porque estão curtindo a nova moradia. Outros pedem um carro novo, e quando o Senhor lhes atende, não vão mais à congregação, porque estão passeando de carro. Outros deixam a congregação porque preferem namorar, ou porque a namorada ou namorado não é de Deus. O sexo e a sensualidade, meus irmãos, também podem se tornar em ídolos, principalmente nas práticas sexuais equivocadas que se vê nos dias de hoje. Colossenses 3:5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Romanos 1:21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza,
E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Meus amados irmãos, meu amado irmão, minha amada irmã, talvez você nunca tenha pensado nisso, mas até mesmo o teu time de futebol pode se tornar um ídolo na tua vida. A partir do instante em que você deixa de comparecer aos cultos ao Senhor por causa das partidas de futebol, meu amado irmão, minha amada irmã, você já está na idolatria. Você está amando mais ao seu clube predileto do que a Jesus e está descumprindo o primeiro grande mandamento. Um ator ou uma atriz de novela também podem se tornar ídolos quando, assim como com relação a um jogador de futebol, a pessoa passa horas que poderiam ser usadas, que deveriam ser usadas em leitura bíblica, por exemplo, ou na realização da obra de Deus, esperando para vê-los nos aeroportos, nas chegadas aos estádios, nos hotéis ou nos locais de apresentação de shows. E pede autógrafos e selfies, dando uma importância anormal àqueles personagens. Não estamos dizendo, meus amados, que não podemos gostar de futebol. Mas o que estamos dizendo é que podemos, meus irmãos, gostar de tudo. Mas acima de tudo, de Jesus. Marcos 12, 29. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Meus irmãos, dinheiro e poder são outros elementos que sutilmente podem ser convertidos em ídolos. O amor ao dinheiro também está entre os maiores ídolos do povo de Deus. Vejam, meus amados, as reações das pessoas quando falamos de dízimos. E dízimo é algo que está na Bíblia. Não deveria causar alvoroço, principalmente entre o povo de Deus. Mas as pessoas buscam toda sorte de argumentos, meus irmãos. Naturalmente, todos infundados. São desculpas para roubar a Deus e não dar a Deus os dízimos que são dele. É na hora do ofertório do culto, meus irmãos, que as pessoas revelam quem é o seu verdadeiro Deus. Se o dinheiro ou aquele que lhes dá o dinheiro, o fôlego de vida e tudo o que eles têm. Negar o dízimo, meus irmãos, é uma
uma prova clara de que a pessoa não confia em Deus e na sua palavra. Deus tem promessas para os dizimistas. É uma demonstração também, meus amados, de que a pessoa não está comprometida com a divulgação do Evangelho. Primeiramente, porque é impossível pregar a palavra de Deus sem falar dos dízimos. Eles estão dentro da Bíblia. E ainda porque essas pessoas não conhecem a Deus. E também não querem apoiar os que estão ensinando e divulgando as verdades de Deus. Então, meus irmãos, negar os dízimos é tentar obstruir a obra de Deus. Porque nós, meus irmãos, fomos por Ele, pelo Senhor, comissionados para sustentar a sua obra. O amor ao dinheiro, meus amados, não o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E sonegar os dízimos é pecado, porque nega a palavra de Deus. Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas? Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. 1 Timóteo 6:10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e dessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Meus amados, tudo o que acabamos de apresentar é idolatria e engano evangélico. Mas qual o perigo da idolatria? Primeiramente, meus irmãos, lembremos que a dedicação a algum ídolo é uma frontal desobediência a Deus, aos primeiros mandamentos deixados por Ele. Todo idólatra, meus irmãos, está em rota de colisão com o Senhor. Porque deu as costas para o grande Deus, vivo e presente, justo e poderoso, o nosso Deus de amor, para se dedicar a um falso Deus que não ama e nem salva. E como todo pecado é oposição a Deus, fica também fácil compreender que os que se dedicam a essa prática estão, na verdade, meus amados, realizando a obra de Satanás. E estão provocando a ira e irritando ao Senhor. O apóstolo Paulo nos deixou esse aspecto registrado na sua primeira carta aos Coríntios, quando ele diz que as pessoas que oferecem sacrifícios aos ídolos, na verdade, estão oferecendo aos demônios. Aí está a revelação, meus irmãos. Atrás de cada ídolo, seja ele qual for, e de qualquer natureza, por mais inocente que pareça, atrás dele existe pelo menos um demônio.
Essa é mais uma razão porque o Senhor abomina e não aceita a prática da idolatria. 1 Coríntios 10, 19. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Jeremias 11, 10. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras, e eles andaram após outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança, que tinha feito com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, mas eu não os ouvirei. Então irão as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém e clamarão aos deuses a quem eles queimaram incenso. Estes, porém, de nenhum modo os livrarão no tempo do seu mal. Porque segundo o número das tuas cidades são os teus deuses, ó Judá, e segundo o número das ruas de Jerusalém, levantastes altares à imprudência, altares para queimares incenso a Baal. Tu, pois, não ores por esse povo, nem levantes por ele clamor nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim, por causa do seu mal. Meus irmãos, o destino reservado para os praticantes da idolatria é o pior possível. No Salmo 115, o Senhor amaldiçoa aos idólatras, tanto os que criam ídolos quanto os que neles confiam, determinando que eles passem a ser como os seus ídolos, que têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem. Vejam, meus amados, que Deus está ordenando que os idólatras se tornem pessoas mortas, sem qualquer vestígio de vida. Na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, meus amados, temos a informação de que os idólatras, além de outros praticantes do pecado, não herdarão o reino de Deus. E no Salmo 16, o profeta de Deus nos adverte de que as dores se multiplicarão aos praticantes da idolatria. Isso, meus amados, se chama justiça de Deus. Salmo 115, 4. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Gálatas 5, 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias,
emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Salmo 16, 4. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. Pois bem, meus amados irmãos, estamos completando mais uma mensagem sobre os enganos evangélicos. Nós esperamos, meus amados, que vocês confiram nas suas Bíblias tudo o que apresentamos nas nossas mensagens. Estudemos a palavra de Deus, meus amados. Confiemos mais no Senhor e abandonemos todo tipo de idolatria. Uma vez, meus amados, em uma congregação, fomos convidados para um evento que contrariava a palavra de Deus e todo o conhecimento adquirido. E eu ainda consultei a um irmão da liderança da congregação e perguntei: mas está bem isso? Ele me respondeu: olha, bem não está, mas como veio do nosso pastor, eu vou participar. Muito bem, meus amados irmãos, eu não participei. Porque isso seria mais fidelidade ao homem do que a Deus, o que também é idolatria. A palavra de Deus nos diz, meus amados, que ainda que um anjo do céu ou qualquer pessoa traga um evangelho diferente da graça de Jesus, seja anátema, seja maldito. E isso sintetiza, meus amados, tudo o que vimos na mensagem de hoje. Confiança na palavra de Deus e rejeição da idolatria. Vejam, meus amados, os inúmeros enganos que existem dentre o povo evangélico. São situações, meus amados, muitas vezes camufladas, que as pessoas nem percebem, mas que Deus percebe. Quem precisa de idolatria, tendo um Deus tão poderoso, um Deus de amor, pronto para nos ouvir e nos livrar durante todo o tempo? O Senhor não é burocrático, meus amados. Não precisamos dar voltas para chegar a Ele. Podemos falar-lhe diretamente. Ele está dentro de nós. Nas 6 mensagens que já publicamos desta série, meus amados, nós já cobrimos mais de 15 aspectos que merecem a atenção imediata do povo de Deus. O Senhor já te deu as informações, meu amado irmão, minha amada irmã, mas que agora o Senhor te incomode muito, muito mesmo, meus irmãos, meu amado irmão, minha amada irmã, para que você se levante e reaja, buscando uma verdadeira mudança de vida. Que você abandone, rejeite todo tipo de engano, todo pecado, para que a tua esperança de salvação
meu amado irmão, minha amada irmã, de viver a vida eterna com Jesus, reinando com Ele para todo sempre, não seja também, meus amados, mas um triste e lamentável engano evangélico. Digam, meus irmãos, glórias ao nome de Jesus. E quanto a vocês, meus amados irmãos, que ainda não estão inscritos no nosso canal, estaremos na sequência apresentando mais uma oportunidade para vocês se juntarem a nós. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens e então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 250 vídeos publicados. Tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fugindo da idolatria, meus amados, conhecendo e reverenciando ao nosso verdadeiro Deus, o Senhor Jesus. Amém.